Muito bem, pessoal, o Cruzeiro goleou o Sport de 4-0 nesse domingo no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir mais esse trecho que estou trazendo aqui para vocês da ESPN Brasil no pós-jogo, com os comentaristas impressionados com essa mudança do Cabuloso, que já segue 4 partidas sem nenhuma derrota. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e já deixe sua opinião nos comentários se você acha que finalmente Leonardo Jardim conseguiu montar um time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Olha, foi um atropelo, hein? Um atropelo graças ao Caio Jorge, graças ao Matheus Pereira. Não deu para o time do Barleta. Pois é, hein? E o Cruzeiro amassou o Sport. 4-0. Foram 17 finalizações, 6 no alvo. Ações na área do rival, curioso, né? O Sport teve até mais duelos vencidos, aí uma vantagem do Cruzeiro. Mas assim, desde o início, o Cruzeiro abriu vantagem. E a gente vai ver números aí do Matheus Pereira, né, no jogo de hoje. O primeiro aí em gols, em assistências, em finalizações certas. Grandes chances criadas, foram 3 e ações com a bola. Ele foi o segundo, marcou os primeiros gols na temporada. Fez 2 hoje. Você estava empolgado com o time do Leonardo Jardim, Rafael Prats. Bruno, foi um banho de bola. Um banho de bola. Os primeiros 20 minutos, então, o Cruzeiro envolveu o Sport tranquilamente. Bola na trave. Tranquilamente. O Cruzeiro se deu ao luxo no primeiro tempo, depois de abrir 2-0 rapidamente, de até, entre aspas, dar uma impressão que o time relaxou um pouquinho. Aí o Sport quase teve uma chance com o Pablo, que quase fez o gol, o Cássio evitou. O Sport começou a rondar um pouco mais a área do Cruzeiro, mas dava a impressão do seguinte: quando o Cruzeiro quiser trocar passes, sair jogando do campo de defesa com bola no chão, vai encontrar espaço, que tinha espaço para jogar. E o Cruzeiro encontrou espaço, né? O Léo Jardim hoje teve uma ideia de colocar o Eduardo um pouco mais atrás, próximo ao Lucas Silva. Foi um segundo volante o Eduardo hoje. Matheus Pereira com muita liberdade para jogar, o Caio Jorge fez um jogo muito bom, Christian de um lado, o Wanderson do outro, e o Sport estava em uma situação que tinha tanto espaço para o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro abriu 2-0 assim, dava a impressão do seguinte: olha, se o Cruzeiro seguir nesse ritmo, vai fazer um monte. Aí o Cruzeiro parou um pouquinho, o Sport deu uma animada, fez o terceiro gol, o Cruzeiro. Quando chegou ao campo de ataque, fez o terceiro gol. E toda vez que o Cruzeiro passava do meio campo, dava a impressão que faria mais gols. Muita liberdade para jogar teve o Cruzeiro, mas jogou muito bem o Cruzeiro. Abriu vantagem com muita autoridade, jogando um futebol de altíssimo nível, muito boa troca de passe. É um time que passa a impressão de muita confiança nesse momento do brasileiro. O que fez na Sul-Americana, que não fez na verdade, parece que é uma outra realidade. Lá é um Cruzeiro B que joga lá, e é um Cruzeiro A que joga o brasileiro. Hoje 4-0, e deu a impressão que se não tirasse o pé em alguns momentos, não diminuísse o ritmo em outros, poderia ter feito mais gols do Sport na ilha. Então, aí nessa semana o Cruzeiro é eliminado da Sul-Americana e assim que ele é eliminado, o Leonardo Jardim vem com o discurso de que eles não queriam mesmo. O que é mais ou menos verdade, né, Bruno? Não conseguiu e aí saiu com essa, né? Mas tudo bem, mas é um Cruzeiro, então vamos partir do seguinte. É um Cruzeiro que não disputa mais a Copa Sul-Americana. Tem mais 2 jogos em que deve colocar talvez um time de jovens. Quem não tem jogado no Brasileiro joga na Sul-Americana. Ou seja, ele não vai desgastar jogadores na Copa Sul-Americana, certo? E aí, logo na rodada seguinte, ele goleia por 4-0. Hoje ele mostra que ele é um candidato ao título? Eu acho cedo ainda para falar título, mas certamente é um candidato a jogar a Libertadores, que é o plano do Leonardo Jardim. Ele falou: queremos voltar no ano que vem para jogar o torneio mais importante, a competição que tem os melhores. Ele estava falando da Libertadores. Ele falou assim: Sul-Americana, nosso plano não é que o Cruzeiro dispute a Sul-Americana. O Cruzeiro foi o vice-campeão na temporada passada da Sul-Americana. Fez uma campanha muito ruim. Talvez um pouco, porque começou muito mal, e aí não teve muito tempo, margem para recuperação. Leonardo Jardim também não tem muito tempo. Pegou um adversário que está com técnico estreante, ajuda também a pegar um adversário que no momento é o mais fraco do campeonato. Fez uma partida péssima também. Muito fraco. Além da força do Cruzeiro, é o primeiro jogo ainda, né, Bruno? Mas hoje. A primeira impressão de um treinador que chegou agora, deu um treino e meio como Antônio Oliveira, o time de hoje foi pior que o do Pepa. Pior que o do Pepa. Pior. Sem comparação. Não tinha o Lucas Lima suspenso. Porque nas primeiras rodadas, desculpa, Bubu, a gente viu um esporte, a gente falava aqui, poxa, Campeonato Brasileiro, cada um é prejudicado uma rodada, tal. O foi no começo em 3 jogos. As primeiras 3 foram um absurdo contra o Sport. Depois ele teve um a favor contra o Fortaleza, digamos assim, né? Verdade, Nessa troca de benefícios de arbitragem. Um dia você é ajudado, outro dia você é prejudicado. O Sport já provou agora no campeonato das duas coisas. E agora está provando também que o Sport é seríssimo candidato ao rebaixamento. Eu não consigo falar que o Cruzeiro é seríssimo candidato ao título brasileiro. Me parece, até porque
né, ele, digamos assim, se livrou da Sul-Americana, de uma frente internacional, ele tem condição de focar ainda mais no principal campeonato nacional. Cruzeiro que ainda na Copa do Brasil é o grande campeão, sempre tem esse objetivo na Copa, mas no Campeonato Brasileiro é um time que vai brigar pela Libertadores. G4, me parece, talvez seja a vocação brigar por G4. Eu ainda acho que Flamengo, Palmeiras são times mais consistentes, mais prontos, com, né, trabalhos mais avantajados, grupos, elencos mais caros. Embora o Cruzeiro tenha feito investimentos altos, mas muitos deles errados. Tá. O Cruzeiro começou a entrar no prumo contra o São Paulo aqui no Morumbi, quando ele, de fato, coloca no banco o Dudu e o Gabigol. Talvez os dois grandes símbolos de investimento cruzeirense. E ali estava claro, não deu certo. Vamos seguir para outro caminho. O Caio Jorge, vai você. O Caio Jorge já chegou fazendo gol. O Caio Jorge, aliás, é torcedor declarado do esporte. Ele não comemorou o gol. Comemorou o gol hoje. Né? Ele nem comemorou, né? Lançamento muito bonito do Matheus Pereira, né? no gol do Caio Jorge. Aquele jogo já foi o símbolo. O Cruzeiro empatou com o São Paulo, que para variar empata com todo mundo. Mas ali o Cruzeiro já mostrou o sinal. O caminho é esse. É Caio Jorge, não é o Gabigol titular. O Dudu não é mais importante e relevante. Depois os problemas se aumentaram, ele acabou saindo do clube e tal. Mas ali o Cruzeiro e o Leonardo Jardim já encontrou o caminho. É por aqui. O Matheus Pereira, que foi o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro passado, depois caiu, teve aquela coisa, sai ou não sai, eu não sei quanto isso afetou o desempenho dele. Entrou em um processo ali de atrito com a torcida, cobrando e tal. Me parece que ele tá. O jogo de hoje ele foi bem, foi decisivo. Muito bem. Então, se o Cruzeiro recupera aquele Matheus Pereira do começo do Brasileiro passado e agrega esses novos valores, estão chegando sobretudo o Caio Jorge na frente, é um Cruzeiro que vai brigar na parte de cima da tabela como está nesse momento. O Cruzeiro não é tão surpresa talvez como o Bragantino. O Bragantino muita gente colocava para brigar contra o rebaixamento. O início do Brasileiro do Bragantino é mais surpreendente. Pelo Seabra, esse Cruzeiro. O melhor momento do Cruzeiro no passado foi com o Seabra. Então, eu acho que a vocação do Cruzeiro é o seguinte, a princípio vai brigar para a Libertadores, que é o objetivo, acho que do clube. Mas hoje ele tem um ponto a menos que o Flamengo, que o Palmeiras e que o Red Bull Bragantino. Hoje o Cruzeiro tem 16, esses outros times têm 17, o Fluminense está ainda 16 também. Isso não coloca ele na briga pelo título? A briga, sim. Agora, eu ainda coloco ele algumas casinhas abaixo, atrás desses outros dois. É para não cair, por exemplo, com o Cruzeiro, naquela empolgação que em determinado momento foi com o Internacional. Do tipo, esse é o time que vai fazer frente a Palmeiras e Flamengo? É um bom exemplo. O que o Cruzeiro tem feito ele tem se colocado como um candidato para brigar por G4, tô com o Bubu, para brigar por G6. Claro que o campeonato pode te indicar daqui a pouco outra coisa. Agora, os últimos jogos foram bons. A atuação foi muito boa contra o Flamengo no Mineirão, apesar do gol no final do Gabriel no pênalti, né, no rebote do pênalti. A atuação hoje foi muito boa contra o time que está na lanterna. Mas o Cruzeiro sobrou contra esse time que está na lanterna, não é todo mundo que sobra. Né? Mesmo um time que tem apenas 2 pontos, como tem o Sport, me parece que tem dado bons sinais o Cruzeiro jogo a jogo. Eu acho que a gente viu um Cruzeiro muito titubeante no começo do campeonato, com muitas dúvidas em relação à formação do time, a quem ficaria ou não, ao trabalho do Jardim, que foi um trabalho que foi mantido pelo Pedro Lourenço. Isso é um mérito do dono do clube, Bruno, que no começo do ano estava muito levado pelo oba-oba, muito empolgado com o holofote, dando muito espaço para o diretor de futebol querendo aparecer. Ele viu com o passar da situação, o andar da carruagem, opa, o treinador me parece sério, o treinador é inteligente, né? Ele deu respaldo ao treinador. Verdade. Na primeira do treinador, com um medalhão do elenco, ficou com o lado do treinador. Isso deu ao Jardim, obviamente, uma segurança para trabalhar, para desenvolver o que ele queria. E o time tem dado respostas boas. No Brasileiro, pelo menos, tem dado. A próxima rodada, ela é crucial para o Cruzeiro. Porque vai enfrentar justamente o Galo, o grande rival, que o superou no Campeonato Estadual. Vamos lembrar, o Cruzeiro teve a chance de eliminar o Galo na fase de classificação do Mineiro. Ele renasceu ali o adversário, né? Ele ressuscitou. O Cuca tinha acabado de chegar. Isso. O Galo conseguiu se classificar e ainda foi campeão mineiro, mais uma vez. E o Cruzeiro saiu com aquele gosto terrível de não ganhou o estadual, e ele investiu muito para isso, e ainda viu o rival ficar à frente em um curto espaço de tempo. Por exemplo, para o jogo de hoje, estavam pendurados o Caio Jorge, o Christian. Saiu também, ajudou o jogo fácil. O Caio Jorge ninguém... Mas no segundo tempo ele já tirou. Já tirou, então o Caio Jorge, por exemplo, vai jogar. É um outro Cruzeiro para tentar superar, e a gente sabe o impacto que tem um clássico regional. Ainda mais num lugar que você tem só 2 grandes. Se o Galo vence de novo o Cruzeiro, é um baque muito grande. Não é um choque de realidade. O Galo está tendo dificuldade, está com problema. No Mineirão o jogo, domingo que vem. Manda o Cruzeiro, né? Então,
uma vitória do Cruzeiro contra o Galo mostra, nesse momento, o Cruzeiro está melhor que o seu grande rival histórico. Agora, o contrário, um outro triunfo do Galo sobre o Cruzeiro mostra, olha, na hora que precisa dar uma resposta contra o grande adversário, o Cruzeiro ainda não está nesse nível, ainda não está pronto para essas façanhas maiores. E a sequência, até a paralisação, é interessante para o Cruzeiro, porque ele vai jogar com o Atlético, depois ele joga fora contra o Fortaleza. Nunca é jogo fácil. Nunca. O Fortaleza também teve uma última semana, essa última semana muito boa, né, Bruno? E depois ele recebe o Palmeiras. No Mineirão. No Mineirão. Então é uma sequência aí de 3 jogos bem interessante para a gente ver a força do Cruzeiro. Qual que é a vantagem disso tudo? Já ter, entre aspas, se livrado da Sul-Americana. Porque ele tem um jogo de Copa do Brasil ainda nesse intervalo. Vila Nova. Quanto foi o primeiro? 2-0 Cruzeiro no Mineirão. 2 gols do Caio Jorge. É verdade. E aí ele não vai, contra o Santa Fé, ele não deve ter esse desgaste. Mas assim, por que talvez ficar fora, né, aquilo que você falou, né? Não é que queria, mas... Aí faltou competência ao time. O Leonardo Jardim entra nisso também, né? Por mais que o Leonardo Jardim tenha falado que a Sul-Americana não era o lugar que ele queria dirigir o Cruzeiro, mas o Cruzeiro se colocou nessa condição. Né? Não é que o Cruzeiro caiu... Não, o Cruzeiro fez uma campanha no Brasileiro ano passado para jogar a Sul-Americana. Mas aí onde é que eu vou chegar? Alguns times que têm um calendário mais folgado, ou alguns times que começaram bem esse Campeonato Brasileiro e a gente não esperava, eles tiveram um calendário mais folgado. E eu posso colocar nessa conta o Red Bull Bragantino, eu posso colocar nessa conta o Ceará, posso colocar o Mirassol. Não posso colocar o Santos. Que apesar de um calendário mais folgado, ele tá lá embaixo. Tá no sufoco já. Mas isso pode fazer diferença agora. Pode. A favor do Cruzeiro. Pode. Enquanto outros clubes com um calendário pesado já estão perdendo espaço no Brasileiro. O Inter, por exemplo. Sim, mas, por exemplo... Bahia, e tem outro lado aí, né? Por exemplo, o Palmeiras, que é uma exceção na Libertadores, já está classificado. Palmeiras, nas semanas de Libertadores... Não sei se vai ser o caso, mas e o Abel tem feito muito isso de rodar o elenco, né? Ele não fechou 11 titulares, muita gente está jogando e jogando bem, mas o Palmeiras tem uma situação de Libertadores mais confortável, o São Paulo também. E pelo menos... Já não é comparável do Flamengo, não é comparável do Botafogo. E além da pontuação, o São Paulo e o Palmeiras agora têm os jogos em casa. Isso. Então aquela dificuldade logística de viagem eles já não vão enfrentar mais. É isso aí. Já é uma vantagem também. É isso. Né? E eles jogam assim, um joga para fazer a melhor campanha geral, outro joga para ser talvez a segunda melhor campanha no geral, Palmeiras e São Paulo. Diferentemente de Flamengo, que já não pode olhar para Libertadores agora não, está classificado, não tem mais sossego. Botafogo corre risco de ser eliminado quarta-feira, o campeão da Libertadores. E outros exemplos também. Corinthians na Sul-Americana, tem tudo isso. O Grêmio também, né? Isso. A gente vai ter essa parada para o Super Mundial, janela de transferências. A gente sabe como é que está a economia no futebol brasileiro muito aquecida, certamente vão ter muitas mudanças, saídas importantes, algumas a gente já tem alguma ideia. A gente não sabe exatamente quem pode chegar aí e tal, e aí a gente vai ter um segundo semestre, talvez com algumas diferenças substanciais. O Cruzeiro mesmo é um time que tem poder de investimento. Mas não deve perder ninguém. Você não olha alguém assim para o Cruzeiro e fala, esse aqui... O Dudu já foi, né? Se o Dudu era reforço, já foi. Mas assim, o Cruzeiro ainda pode melhorar. É um clube que, diferentemente de outros grandes nesse momento, tem um cara que está colocando dinheiro ali, né? Você pode até questionar de forma correta ou não, mas ele está olhando o mercado. Por exemplo, o Lucas Ferreira, que é um bom talento do São Paulo ponta-direita, o Cruzeiro está de olho, é 40 milhões de reais a multa nacional. O Ferreirão? O Ferreirão. O São Paulo está tentando e não está conseguindo renovar o contrato dele. Porque hoje quem joga daquele lado é o Christian, certo? Então, isso. Hoje jogou o Christian pela direita. O Alexandre Matos conseguiu fazer isso com o Vitor Roque, né? Ele pegou para o Atlético Paranaense, conhecia do Cruzeiro, pegou o Vitor Roque e levou para o Furacão. Há um olhar, por exemplo, até para o mercado nacional, o Cruzeiro pode se fortalecer e enfraquecer outros times que, em tese, brigariam com ele por vaga na Libertadores. Então, essa próxima janela de transferências promete causar, digamos assim, uma certa mudança no panorama geral. E o Cruzeiro é um time com potencial ainda para evoluir, melhorar, inclusive, seu elenco, que já não é ruim. Porque olhando esses times que estão na ponta, principalmente a briga que a gente imagina entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Cruzeiro ele não tem jogador para perder. Alguém que o mercado europeu olhe e fale, esse vai perder. Também não vejo, não. Eu acho que o Flamengo também não, né? Não. Talvez, a não ser que depois do Mundial aconteça uma grande venda inesperada, uma proposta assim surpreendente. Mas o Gerson acabou de renovar contrato, o contrato do Arrascaeta ainda é longo. Pode ter saídas. O próprio Cruzeiro estava de olho em 2 jogadores do Flamengo.
Quando teve o duelo... Mas quem? Os pontas? Tipo Cebolinha... Deixa eu ver quem eu vou lembrar. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Então, o Cruzeiro, por exemplo, pode pegar um Luiz Araújo. Mas aí tem uma situação, né, Bubu, de não completar o 7º jogo, né? O Leonardo Jardim gosta muito dele, do Luiz Araújo. Não vai poder transferir agora. Para a Série A não pode. Série A para Série A, se completou 7 jogos, não tem como se transferir na mesma série, né? Eu não sei se... interessante a gente ver já quem vai ser escalado e quem não vai, né? Quem tem 6 jogos, alguns times têm tirado aí, né? Alguns jogadores, né? Porque, por exemplo... O Santos, mal comparando, o Santos alegou que o Guilherme está contundido, o Guilherme está embaixo com a torcida. O Guilherme tem 6 jogos. O Guilherme não completou o 7º jogo ainda pelo Santos. Estou pegando um exemplo aqui de um jogador que estava em alta no começo do ano, fez uma boa Série B, mas saiu do time em baixa. Então, assim, alguns casos aí que a gente tem que olhar caso a caso. Quem fez 6 jogos talvez não complete o 7º, com chance de ter transferência daqui a pouco. E no caso do Cruzeiro, como que o Leonardo Jardim conseguiu mudar o time e especialmente alguns atletas? Porque, vamos lá, vocês falaram que o Matheus Pereira hoje voltou, né, a jogar bem depois de uma certa instabilidade. Poxa, tem o Caio Jorge, acho que é o melhor exemplo. Muito Eduardo. bem no campeonato. Fez um grande jogo hoje de novo, Bruno. O Caio Jorge, muito bem. E assim, hoje esse debate não existe, Caio Jorge ou Gabriel. É Caio Jorge titular, o Gabriel vai esperar. O Gabriel, ele não concorre com o Matheus Pereira? Pode ser. Mas o Matheus Pereira hoje teve uma atuação de alto nível. A gente está pontuando que o time está na lanterna. No final do jogo, né? Entrou. No lugar do Caio Jorge, que falou bem o Bubu, estava pendurado, poderia perder o clássico diante do Atlético na próxima rodada. Eu acho que ele conseguiu detectar o que ele precisava em relação à movimentação desses jogadores. Ele queria jogadores muito competitivos quando o time perdia a bola, jogadores que ajudariam na marcação para pressionar a saída de bola. O Caio Jorge tem feito isso, o Matheus Pereira tem feito isso, um pouco menos que o Caio Jorge, mas tem tentado fazer. Ele colocou o meio-campista mais aberto como o Christian, numa resposta muito boa, né? E o Wanderson é mais ponta, né? O Christian é mais um meio aberto pelo outro lado do campo. Ele conseguiu com a dupla de Lucas, e hoje foi o Eduardo e não o Lucas Romero, uma boa saída de bola. Eu acho que o time ficou mais confiante para jogar, Bruno. Ele fez alterações na equipe que deram um resultado muito bom. Alterações de saída de bola que melhorou, o time ficou mais compacto para marcar, para jogar, para defender. E as respostas começaram a dar resultado bom. O Lucas Silva é outro que a gente Lucas Silva fez um jogo muito bom hoje. Um dos gols, o 3º gol, rouba a bola do Sport quase na área do Sport. 2-0 já no final do primeiro tempo, vai roubar a bola lá na frente, rouba a bola. Aí ele toca para o Caio Jorge ajeita para o Matheus Pereira e sai o 3º gol. Então, um time que me parece que entendeu o que é o treinador e está tentando fazer isso jogo a jogo. Eu acho assim, era muito simples eu falar assim que ele não está escalando por nome, sim por rendimento. Você pega a lateral direita, quando o Cruzeiro contrata o Fagner, muita gente imagina, poxa, o Fagner vai bater com o William, que era um lateral que estava voando, um grande lateral direito. Sim. As pessoas pedindo ele na seleção brasileira e tal, o Fagner vai ficar ali. E ele, de repente, ele viu a queda, percebeu, coisa que outras pessoas estavam falando, não tem jeito, o William é titular, ninguém mexe. O William não estava jogando bem. Aí o Fagner está lá, é um jogador que cumpre bem o papel dele ali, você pode gostar ou não, mas visivelmente é um cara competente. O Cássio se entende bem com ele ali e tal. Ele ajustou um setor que, em tese, estaria resolvido a favor de um e ele resolveu a favor do outro. Hoje, por exemplo, ele estava numa dúvida entre Eduardo ou Wallace. Quem ele ia começar jogando? Ele começou com o Eduardo. Escolha acertada. Isso tem pesado então, muito assim, mesmo. não é só tirar nome, medalhão. Vou tirar o Gabigol, vou tirar o Dudu. É rendimento, meritocracia. É aquela questão da intensidade que ele avisou desde o início. Exatamente. Né? Ninguém tá jogando, tem cadeira cativa ali e tal. E você vê jogadores correndo, motivados e tal. Acho que ele já deu uma resposta muito positiva nesse sentido. Vai jogar quem tiver bem. Simplesmente. E vocês acham que o Gabigol entendeu o lugar dele nesse sentido? Ele entendeu que essa é a função dele no time? Eu acho que a curto prazo, sim. O que joga contra, por exemplo, uma possível rebeldia do Gabriel, uma possível cara-feia do Gabriel, que o time está rendendo. Ficaria ruim para o Gabriel nesse momento uma coisa, Bruno, se ele falasse o seguinte, olha, o Gabriel não está jogando e o time está muito mal das pernas, está brigando lá embaixo, está com uma pontuação ruim, o time dá sinal de reação. Aí quem não joga vai ficando grande, fica maior, fica melhor. Torcida... Não é o caso do Gabriel. Quem entrou como camisa 9 está jogando muito bem. É um dos melhores jogadores do campeonato, Caio Jorge, até agora. Então, para o Gabriel, ficou, Caio Jorge e Gabriel, hoje está ruim para o Gabriel. Matheus Pereira, hoje foi muito bem, o time rendeu bem com ele também. Então, o Gabriel está em uma situação que a concorrência foi a campo e deu boa resposta. Então, ele teve que esperar. Eu acho que entendeu, houve uma compreensão do Gabriel quanto a isso. E o Gabriel deve ter olhado para o Dudu. Sim, olha, essa diretoria aí, entre o treinador e o jogador, não vai pensar 2 vezes em tirar o jogador e ficar com o treinador.
Eu que vou arrumar confusão, vou tentar brigar para ganhar minha vaga de Pedrinho novo. já deu recado antes, né? Quando falou que e acho que isso ajudou muito o tem trabalho do muito Jardim, dinheiro viu, jogado Gugu? fora, paga-se muito para jogador, para empresário. E eu acho que isso ajudou o Ficou trabalho muito do Jardim. clara a imagem dele pro Dudu, mas... Ajudou o trabalho do Jardim na seguinte situação que me parece, a distância, obviamente, ouvindo as entrevistas, as manifestações do Pedrinho, principalmente. O treinador aqui não precisa ter apego ao cargo. A diretoria está com o treinador. Opa! Porque muitas vezes, Bruno, o treinador pensa em mexer, ele não mexe porque ele fica muito apegado ao cargo. Claro. Se eu mexer, que repercussão vai dar? Eu posso perder o jogador no vestiário, o ambiente não pode ser positivo para mim. Não sei quanto. O chefe falou o seguinte: Jardim, faça o que você quiser fazer. Eu tô com você, eu trabalho aqui, é sério. Pronto, vai fazer. O Seabra sofreu o Exato, contrário, não exato, foi? porque não foi uma escolha do Pedrinho. Né? Aí era uma escolha da diretoria anterior, que me parece que o Pedrinho queria... As escolhas do Pedrinho eram justamente os reforços onde ele investiu. É isso daí. Eu acho que essa situação de diretoria, que geralmente é uma diretoria que joga ou ajuda a fritar o treinador, o Cruzeiro fez o caminho inverso. Isso é mérito do dono, que eu já critiquei aqui diversas vezes, mas no caso do Leonardo Jardim, ele percebeu que o trabalho era bom, poderia render alguma coisa e ficou com o treinador. Eu acho que deu segurança para o Jardim mexer como ele queria, mesmo que fosse para tirar medalhões do time. É isso aí, pessoal. Jogando em Recife na tarde desse domingo, dia 11, a Raposa goleou os donos da casa de 4-0 e estabeleceu como um dos melhores times da Série A. O meio-campista Christian aproveitou o cruzamento do lateral esquerdo Kaique para desviar a bola e empurrar para o gol. O atacante Caio Jorge recebeu um lançamento pela direita e bateu cruzado, efetuando o gol diante do seu ex-clube. Já o meia Matheus Pereira, que ainda não havia marcado oficialmente em 2025, fez uma bela finalização de esquerda na área. E foi no pé direito que o camisa 10 estabeleceu a goleada da Ilha do Retiro no início do segundo tempo. Com esse resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e se firmou entre os primeiros colocados da Série A. No próximo compromisso do Cruzeiro será pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde já se sabe que não consegue mais se classificar. Na quarta-feira, dia 14, às 21h30, o time estrelado pega o Palestino no Mineirão. Pelo Brasileirão, a próxima partida será um clássico diante do Atlético. Com o mando de Campo Celeste, os rivais se encontram no domingo, dia 18, a partir das 20h30, também no Gigante da Pampulha. Vou ficando por aqui, mas já deixe o seu comentário se você gostou dessa goleada do Cruzeiro sobre o esporte. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!